Física. Yeah. Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Então, antes de começar as aulas propriamente ditas, eu vou comentar um pouco o questionário que vocês responderam, né? Porque tiveram muitas dúvidas. Então, só para relembrar, existem duas coisas que vocês precisam fazer: as tarefas no centro de mídias, tá? E as atividades dos professores. É importante que este ano, mais do que nunca, vocês se organizem, tá? Eu falei no outro vídeo, vou falar de novo. Eu sugiro que vocês façam uma agenda, um papel, uma tabela com as disciplinas, o nome do professor, se o professor está presencial ou não, o contato dele. É, façam uma agenda ou uma tabela, né, também com as atividades que vocês precisam entregar, porque agora vai estar tudo distribuído, né? Antes era concentrado num Classroom apenas. E daí dava para você pegar todas as datas das atividades. Agora não. Agora tem presencial, tem a distância no Classroom, tem no centro de mídias, tem professor no Meet. Então, vocês precisam se organizar, tá? Senão vai ficar bem difícil. E por enquanto a gente está em adaptação, né? A gente está conhecendo as ferramentas novas, as novidades, então talvez demore um pouco para a gente se adaptar. O feedback que eu tive de vocês, das questões, foram boas. Os alunos que eu tive do ano passado, de maneira geral, aprovaram o método que eu estava fazendo no ensino à distância. Então, eu vou continuar assim, né? Mas a gente pode ter ajustes ali no meio do caminho, tá? Então, por exemplo, no plantão de dúvidas que eu fazia pelo Teams, agora não, agora a gente vai usar o centro de mídias. Qual que é o horário do plantão de dúvidas? Por enquanto, eu tô seguindo o horário da escola para ficar ali num plantãozinho nas turmas para ver se tem dúvida. Mas não tem um horário marcado ainda. Não sei se vai ser possível, porque talvez vocês tenham aula com outro professor no momento, né? Ou se a gente vai seguir o horário da escola. Essa semana já é um horário novo, eu não sei se ainda é definitivo, então fica difícil marcar um horário se a gente não tem o horário definitivo, né? A gente soube sexta-feira à noite como que seria as aulas agora na semana. Então fica realmente difícil por enquanto as aulas, os plantões de dúvidas. O que eu pretendo fazer? Esses plantões em cada sala, né? E se tiver alguma dúvida, o aluno entra em contato comigo, né? Ou pelo WhatsApp, pelo centro de mídias mesmo, ou pelo Classroom, que daí eu vou tirando. Se precisar de um encontro, né, ao vivo, a gente marca e pode fazer no centro de mídias mesmo, tá? Não tem problema. E é importante que essas aulas online, essas aulas à distância, vocês têm que ter um empenho maior, né? O aluno tem que correr atrás para aprender, para tirar as dúvidas, porque a gente não tem como adivinhar, né? Então, eu prefiro gravar essas aulas porque vocês podem assistir novamente, pausar, copiar os exemplos. Uma aula ao vivo fica mais difícil, tá? Então, acho que o benefício da aula à distância é desse, né? Vocês assistem a hora que vocês querem, vocês podem assistir várias vezes, vocês podem copiar os exemplos, os exercícios e tirar as dúvidas, tá? Bom, o que me pediram? Fica impossível atender a todos, né? O trabalho do professor realmente é difícil. Querem aulas curtas
completas, aulas dinâmicas e de, de até 6 minutos. Não tem como agradar a todos, querem conteúdos do ano passado, né? E querem ler de Newton, mas a gente já viu. Então, algumas coisas dá pra gente fazer, né? E outras não. Não tem como dar uma aula completa, focado em vestibulares, Enem, e serem 6 minutos. Olha, eu já tô falando há 5 minutos, já tenho um limite, né? A duração dos vídeos. Vai ter conteúdos que vão ser vídeos rápidos, outros que vai ter que ser muito bem explicado. E não tem muito o fazer, né? A gente vai tentando adaptar. Se eu encontro vídeos bons no YouTube, que sejam mais rápidos, eu coloco para vocês. Se não, eu gravo a aula. Então, a questão da duração do vídeo, eu tento equilibrar, né? De não ser muito longa, mas também não contemplar tudo que eu preciso passar para vocês, né? O mínimo que eu tenho que passar para vocês. Teve alunos que pediram que não passasse questões do Google, porque encontra a resposta fácil. Infelizmente, né, no ensino à distância, cada vez mais o aluno ele tem que ser protagonista do próprio aprendizado. Então, eu vou passar questões de Enem, de vestibulares, isso tem na internet. Às vezes eu modifico uma questão do Enem, outras vezes eu invento uma questão, mas vai do aluno querer aprender ou não, né? Eu acho que a importância de aprender as disciplinas, o aluno tem que saber, né? Então, para saber o aprendizado real do aluno, é muito difícil numa situação à distância, mas às vezes eu coloco algumas questões que eu crio, né? Eu modifico as questões. Então é isso, eu espero que vocês continuem falando sobre o que vocês pretendem, tá? O que vocês gostariam das aulas. Se não tiver bom alguma coisa, se precisar de alguma explicação a mais, procurem a gente, né? Procurem os professores, né? Eles estão disponíveis, cada um com seu limite, né? De conhecimento, de tempo e com relação ao tempo, né? Vamos lá. Eu disponibilizei meu WhatsApp para vocês entrarem em contato comigo, mas eu não vou responder de madrugada, à noite. Eu tenho o meu horário de trabalho, então eu vou seguir o meu horário de trabalho. Então, se eu não responder no dia, é porque meu horário de trabalho acabou. E tem professor que dá a aula um dia por semana, então ele trabalha um dia por semana. Você não vai esperar que ele mande mensagem e responda todos os dias, qualquer horário, fim de semana, feriado. Não, o professor tem seu horário. Então, vocês têm paciência, né? Que a gente responde no nosso horário de trabalho, tá? Qual que é o meu horário de trabalho? Eu tenho aula todos os dias de manhã, das 7 ao meio-dia e 35. Eu tenho 4 aulas à tarde, tá? Mas tem quinta-feira que eu tenho a TPC, né? Reunião com os professores. Então, eu não estou totalmente disponível na quinta-feira, mas eu ainda costumo responder. Às vezes, quando eu tô tranquila, eu ainda respondo WhatsApp à tarde, começo da noite, mas chegando no horário, tem um dia que eu tô ocupada, que eu não quero, quero descansar, eu não vou responder, eu respondo no meu horário de trabalho, tá? Espero que vocês entendam. E com os outros professores também, né? Eles têm os seus horários e vai passar para vocês. Por enquanto, tá um pouco confuso, tá difícil de entender a dinâmica. Mexeram lá nas salas do centro de mídias, tá uma bagunça, não sei qual que é o segundo A, segundo B. Então,
até a gente se adaptar a essa nova ferramenta, leva um tempo, mas depois a gente entra em ordem. Então, o que eu espero de vocês é que vocês se dediquem, tá? Eu perguntei o que vocês esperavam das aulas de física, né? Agora o que eu espero de vocês é que vocês se dediquem e me procurem, tá? Eu costumo ser uma das professoras que estão disponíveis, tá? Para responder, para ajudar, se for algum problema do aplicativo, se eu puder ajudar, eu ajudarei, tá? Acredito que os outros professores também. Então, é isso, gente. Eu queria comentar, né, essa parte inicial, porque eu tive um feedback bom, tá? Então, a gente vai continuar com as aulas desse jeitinho mesmo. E se tiver algum grande problema, me procurem. Se tiver muita dificuldade, me procurem, porque daí a gente marca plantão de dúvida, aula ao vivo, para tirar com vocês. Por enquanto, eu prefiro assim, a aula, vocês assistem a hora que vocês quiserem. E tem as questões. E vai ter o plantão de dúvidas durante a semana. Vocês entram em contato, dá para fazer uma mensagem particular no centro de mídias, tá? Alguns alunos já me enviaram mensagens particulares. Você clica em cima do nome do professor e coloca enviar mensagens, tá? Dá para colocar fazer uma pergunta particular, né? No privado, em vez de ir no grupo da turma. Bom, o que a gente vai estudar no segundo ano? Basicamente, termologia, que é o estudo dos fenômenos relacionados à temperatura, tá? E ondas. A gente vai estudar especificamente som e luz, tá? Que são tipos de onda. Inclusive a visão, problemas de visão é a última coisa que a gente vê sobre luz, tá? Então, primeiro, as aulas do centro de mídias. Tem muitas aulas que são muito corridas, que passam muito conteúdo, que é muito rápido, e eles passam muita coisa ao mesmo tempo. Essas aulas eu não costumo pegar elas como base para passar as atividades para vocês, tá? Se eu vejo que a aula tá um nível muito difícil para vocês ou tá muito corrido, eu vou pegar ou vídeos do YouTube que eu acho bons ou eu gravo a aula para vocês, tá? Então, não se preocupem. Se a aula do centro de mídia vocês não entenderem nada, primeiro vocês me contem, né? Vocês precisam me dar esse feedback, porque a gente tá aqui à distância, a gente não consegue ver a carinha, se vocês entenderam, a carinha de vocês, se vocês entenderam ou não. Então, é importante que vocês falem, pessoal, olha, professora, essa aula eu não consegui entender nada, passou muito conteúdo. Então, eu vou acompanhar essas aulas com vocês deem esse feedback para mim, tá? Além disso, eu vou começar primeiro com transformações de unidades, que é importante para a aula durante o ano, tá? Então, eu não vou começar com temperatura em si, eu vou começar com múltiplos e submúltiplos, que é uma maneira diferente de ver as transformações de unidades, tá? E a gente vai usar durante o ano. Então, são continhas que vai ser importante para a gente ficar mais fácil durante o ano, tá? Então, vamos fazer a revisão de transformações de unidades, tá? O ano passado eu passei transformações de unidades por regrinhas de 3, a gente vai ver aqui agora múltiplos e submúltiplos. Por que isso? Porque este ano a gente vai estudar algumas unidades que vai ter múltiplos e submúltiplos, que é o caso de ondas. A frequência, que é em hertz, a gente vai ver em megahertz, em gigahertz, kilohertz.
né? Então, vocês vão ter que saber transformar essas unidades usando múltiplos e submúltiplos. Como que transforma essas unidades? Então, vocês já devem ter reparado, por exemplo, quilo, que tem várias unidades que começam com quilo. Quilômetro, quilograma, o quilowatts, o kbyte. Tudo isso significa ou começa com o mesmo múltiplo, que é quilo. E ele significa 10 a terceira, ou seja, 1000. Então, quilômetro significa 10 a terceira metros, ou 1000 metros. Quilograma, 10 a terceira gramas. Quilowatts, 1000 watts, 10 a terceira watts. Kbyte, kilobyte, 10 a terceira byte, ou 1000 bytes. Então, qualquer unidade que comece com quilo, significa 1000 vezes daquela unidade, tá? O contrário de quilo é o milho, que ele não aumenta, né? O quilo, ele é um múltiplo. E todos esses valores aqui, que tem a potência, o expoente positivo, são múltiplos. Porque eles aumentam, tá? Aqui, quando tem o expoente negativo, significa que está dividindo, e são os submúltiplos. Então, aqui, cente significa centésima parte, dividir por 100. Mili é a milésima parte, dividir por 1000, que é o contrário aqui do quilo. A gente conhece mili de miligrama, milímetro, ml, que é o mililitro. Então, tem várias unidades que começam com mili, tem o miliampere, que é a unidade de corrente, já estudou no terceiro ano. Então, todas essas unidades que vêm com esse submúltiplo, que é mili, tá? O submúltiplo sempre tem que estar acompanhado com outra unidade, ele nunca vem sozinho, tá? Então, mili nunca vem o M sozinho, ele tem que estar acompanhado de outra unidade. Então, ele significa a milésima parte, ou 10 a menos 3. Milésima parte do grama, o miligrama, milímetro é a milésima parte do metro, ml é a milésima parte do litro, milésima parte, 10 a menos 3 do ampere. Dividir o ampere por 1000, dividir o grama por 1000, dividir o metro por 1000, tá? Então, sempre é a milésima parte, ou seja, dividir por 1000. Micro, vocês não conhecem muito, talvez tenham visto em microsegundos, tá? Significa dividir por 1 milhão. Nanotecnologia, você já deve ter ouvido falar. Ele trata de circuitos de 10 a menos 9, ou seja, dividir por 1 bilhão de vezes o metro, tá? De 10 a menos 9 metros. Então, você pega 1 metro, dividir por 1 bilhão de vezes, vai ter ali o tamanho dos circuitos que vai tratar a nanotecnologia, tá? Esses daqui, os múltiplos, vocês conhecem bem por conta da informática, né? Vocês conhecem no sistema de memórias, principalmente, né? O kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, vocês conhecem bem. Multiplicar por 1000, por 1 milhão, por 1 bilhão, por 1 trilhão, tá? Então, como é que vai ficar a transformação de unidades? Aqui eu peguei um exemplo com 1 metro, tá? Poderia ser hertz aqui, né? Kilohertz, centihertz. Então, como é que faz? Copia o número primeiro. Olha aqui a primeira letra. A primeira letra é o K de quilo, 10 a terceira. Então, em vez da letra, você substitui pela potência, metros. E aí, você vai juntar esses dois valores aqui. O que você vai fazer? 10 a terceira é positivo. Se é positivo, você vai andar para a direita. Você vai andar com a vírgula 3 casas para a direita. Então, aqui não é só por 3 zeros, não, porque esse daqui ficaria errado também. Se você pôr 3 zeros aqui, vai ficar errado. Então, você vai andar com a vírgula. A vírgula tá aqui. Você vai andar 1, 2, 3.
Então, a vírgula vai parar aqui. Você esquece ela aqui. Vai ficar 1.500 metros. 1,5 km dá 1.500 metros. Centímetro, como que fica? 3,72. Olha a primeira letra, cent. Cent é 10 a menos 2. 10 a menos 2. Se é negativo, você vai andar para a esquerda. Por que para a esquerda? Ele está dividindo, ele vai diminuir o número, tá? Então, aqui em metros. Então, 3,72. A vírgula dele está aqui. Você vai andar duas casas para a esquerda, a vírgula dele para aqui. Quando a vírgula para na esquerda, você tem que colocar 0 antes, tá? É diferente daqui, quando ele para aqui à direita, você não precisa pôr 0, né? Que nem 1.500,0 é a mesma coisa, né? 1.500. Agora, quando ele para aqui à esquerda, tem que pôr mais um 0 antes. Então, tira essa vírgula aqui, vai dar 0,0372 metros. Micrometro. Como é que fica? Copia aqui o número primeiro, a primeira letra. Micro, vale 10 a menos 6. Menos 6. Se é negativo, você anda 6 casas para a esquerda. Como é que fica 6 casas para a esquerda? Esse número aqui não tem vírgula. Significa que a vírgula dele está aqui. Então, você vai andar 6 casas. Esse 0 conta como uma casa, 2 e ainda faltam mais 4. Né? São 6 casas, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, a vírgula para aqui. Tem que pôr um 0 antes. Vai ficar 0, tem mais 4 zeros, 1, 2, 3, 4, 50. Esse 0 aqui não precisa pôr não, tá? Se for 5 ou 50 não vai mudar. Então, essa é a resposta em metros. 0,4 metros. Essa unidade, esse valor aqui não é o M de milli. Por quê? Porque tá o M sozinho. Se ele estivesse acompanhando alguma outra letra, ele seria o milli. Ele sozinho, ele é metro. Então, ele não precisa transformar, uma pegadinha mesmo. Já está em metro, tá? Então, não tem que fazer conta nenhuma. Essa aqui é a pegadinha, espero que vocês não caiam nessa, tá? Agora, aqui tem 2 letras, você olha a primeira letra. Então, 60 vezes mega, mega vale 10 a sexta. 10 a sexta é um valor positivo, você anda para a direita. O 60, a vírgula dele tá aqui. Você vai andar para a direita, então é só pôr 6 zeros. E daí a vírgula dele vai parar aqui. Então, vai dar 60 milhões de metros, tá? Então, para você fazer essa transformação de unidades, você só vai fazer isso. Olha a primeira letra, tem que ter 2, né? Se for uma só, não vai. Tem que ter 2, olha a primeira, vê a potência, anda casas para a direita se é positivo, anda casas para a esquerda se é negativo. É só isso que vocês vão fazer. Aqui é uma questão contrária a essa daqui. Aqui tinha a letra, substituía pela potência. Aqui tem a potência, você vai substituir pela letra. É mais simples, mais fácil, não tem muito segredo não. 10 a terceira. 10 a terceira é o K, de quilo. Então, você substitui pela letra. E aqui a outra unidade você copia. Então, você só substituiu a potência pelo fator, pelo símbolo dele, tá? Aqui é a mesma coisa, aqui não tem conta para fazer, é só responder mesmo. 3,5 vezes 10 a menos 9, 10 a menos 9 é o nano. Então, em vez da potência, coloca nano, e aqui é a letra B, você só copia. Substituir a potência pela letra B, o resto você copiou, só isso daqui que mudou, tá? Bom, por enquanto é isso, é só uma preparação, um aquecimento pra gente ter facilidade nas contas que virão, tá?
tanto em transformações de unidades, como esse movimento aqui de andar casas para a esquerda e para a direita, a gente vai usar durante o ano. Então, é importante que vocês não só copiem ou chutem os exercícios. Tem que saber, porque senão vocês vão ter dificuldade no ano inteiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido essa parte, tá bom? Tchau, tchau.